pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de História, então aí no nosso livro, a partir da página 162, então a partir do tópico Escravidão e Resistência. Ou seja, pessoal, a escravidão africana, ela começou a ser introduzida no Brasil já a partir de 1530, mas principalmente a partir de 1549, tá certo, pessoal? Então, nós podemos dizer que desde o princípio da ocupação portuguesa ao Brasil, escravos de origem africana já vieram para cá de forma forçada. E aí, então, nós podemos dizer que a escravidão no Brasil, ela vai durar aí, então do século XVI até o século XIX, pessoal. A escravidão no Brasil, ela vai durar até 1888, quando a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil à época, Dom Pedro II, aboliu, pôs fim à escravidão com a Lei Áurea, né, em maio de 1888. Então, por mais de 300 anos, a escravidão existiu no Brasil, a escravidão de origem africana existiu no Brasil. E ao longo, então, desses mais de 300 anos, pessoal, cerca aí de 4,8, 5 milhões de africanos vieram para o Brasil, infelizmente na forma de escravos, de forma forçada, como nós dissemos. E aí, como eles eram arrancados da sua terra, da sua cultura, quando chegavam no Brasil, o pai ia para um dono, a mãe ia para outro, o filho ia para outro, ou seja, eram separados quando chegavam no Brasil. Alguns nem chegavam ao Brasil nos navios chamados de tumbeiros ou negreiros, muitos escravos já morriam. E aí quando chegavam, como eu disse, eram separados da família. E aí, pessoal, é lógico que os africanos aqui no Brasil, eles vão resistir contra essa condição de serem escravos. Eles lá na África eles eram libertos, porque aqui no Brasil vão ser escravos. Então vai haver essa resistência à escravidão. E uma das formas, né, nós temos algumas formas que demonstraram que eles resistiram à condição de serem escravos aqui no Brasil, cometendo o banzo, como eles chamavam o suicídio. Sim, os escravos, por não aceitarem essa condição, e é óbvio que não tinham que aceitar, cometiam suicídio. Alguns resistiam, pessoal, quebrando instrumentos de trabalho, atacando os capatazes, os seus donos, os senhores de engenho, né? Queimando plantações, principalmente de cana, trazendo prejuízo para o dono do engenho. Então, eram algumas das formas do escravo de origem africana resistir. Mas a principal forma, como vocês podem ver na imagem acima, era fugindo por os quilombos. E o que eram os quilombos, pessoal? Eram aldeamentos, geralmente ocupados por escravos fugidos. Mas também você vai observar que nesses quilombos não viviam apenas escravos fugidos. Também tinham escravos libertos ou ex-escravos, né? Também existiam, pessoal, indígenas. Existiam também brancos pobres. Então nós não podemos dizer que nos quilombos, nesses aldeamentos, viviam apenas escravos fugidos. Tinham ex-escravos, indígenas e brancos pobres. Sendo que no Brasil, pessoal, o maior de todos os quilombos foi o famoso Quilombo dos Palmares, que teve vários líderes, mas o mais importante está aí na imagem, né, em destaque, Zumbi, né, conhecido como Zumbi dos Palmares. E aí, pessoal, esse Quilombo dos Palmares inicialmente existiu, né, na capitania do Pernambuco. Hoje, tá certo? A história do Quilombo dos Palmares pertence, né, ao município, né, de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Tá certo, pessoal? E aí, na nossa página 163, tem o tópico a resistência cultural. Ou seja, pessoal, além daquelas formas de resistência física, né, onde eles cometiam banzo, suicídio, cometiam violências contra os seus senhores capatazes, queimavam plantações, destruíam instrumentos, fugiam para os quilombos, tem a resistência cultural, ou seja, a cultura
O que é cultura, pessoal? É tudo aquilo que identifica um povo, tudo aquilo que marca um povo. Então a cultura do africano, ele trouxe para o Brasil e ele vai resistir, vai continuar praticando aquilo que ele praticava lá na África, como por exemplo, danças. Ou seja, muitas de suas danças eles continuam praticando no Brasil. Culinária, isso, o vatapá, o acarajé, quantas e quantas comidas existentes no Brasil hoje são de origem africana, devido a eles resistirem e continuarem produzindo, né? No vestuário, né, como vocês podem ver na imagem acima, né, as famosas baianas, né? Nos hábitos alimentares e na língua, né? Muitas palavras que nós utilizamos hoje é de origem africana, porque eles continuaram aqui falando. Por exemplo, moleque é uma palavra de origem africana. Caçula, né, o filho mais novo, uma palavra de origem africana. Dendê, né, aquele óleo. Então tem várias palavras de origem africana que aqui eles resistiram, continuaram falando e que hoje nós falamos e que é sim de origem africana. Uma outra forma deles resistirem, pessoal, foi continuar praticando suas crenças religiosas. Alguns africanos, quando vieram para cá, eram islâmicos, ou seja, tinham uma outra religião. Continuaram praticando o islamismo escondido dos seus donos, que eram católicos, e os forçavam a ser católicos. Mas às escondidas eles continuavam praticando o islamismo. Já outros africanos praticavam outras crenças, né? O candomblé, por exemplo, uma crença, né, até hoje existente e que tem como principal característica, né, a existência de vários deuses, e as forças desses deuses estão ligados a elementos da natureza, né? Então o candomblé é sim uma crença de origem africana, nasceu na África, eles trouxeram para o Brasil e resistiram, continuaram a desenvolvendo, a praticando, inclusive até os dias atuais, tá certo, pessoal? Então, o candomblé sim é uma das principais formas de resistência cultural do povo africano no Brasil, ok, pessoal? Então a gente vai terminando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.